Eu, já há algum tempo, fiz um requerimento de informações solicitando maiores detalhes sobre algumas obras em rodovias aqui no estado de São Paulo. Todos lembram, quando da discussão do orçamento, que eu fui muito crítica à liberação de 4 bilhões a mais para obras em rodovias. Eu fui crítica não por ser contrária às obras, não por entender que as obras não seriam necessárias, mas porque, lembro bem de ter dito, que durante 3 anos, obras muito importantes não foram realizadas e eu não acreditava, infelizmente não acredito, que sejam no último ano de mandato, em especial num ano eleitoral, né, como é este que nós estamos vivenciando. Pois bem, eu fiz vários requerimentos de informação, referente, por exemplo, à estrada que leva para Jarinu, referente à duplicação da M-Boimirim, e um dos requerimentos disse respeito à rodovia Bugiro-Nacal, que é SP-250, que leva ali para a cidade de Ibiúna. Tá? Eu conheço bem aquele percurso, entendo que é um percurso perigoso, em determinados trechos não tem acostamento, não tem passarela, não tem calçada, é uma estrada que passa em área urbana, as crianças andam praticamente no meio dos carros, então eu fiz esse requerimento de informações. O requerimento foi respondido, tá? E o que disseram? Que foram separadas as obras em 3 lotes e que um andou e os outros 3 lotes não. A informação trazida foi a de que, devido à demora na liberação das áreas em desapropriação nos locais onde estavam previstas as implantações de dispositivos e passarelas, as redes das concessionárias não puderam ser removidas, causando a suspensão temporária das obras neste segmento, sendo necessária a prorrogação contratual inicialmente prevista. Aí justificam que no período de pandemia ficou muito difícil seguir com as obras. Em resumo, esta obra importantíssima, já licitada, está parada, né? E isso não acontece apenas com as obras na SP-250, acontece com outras tantas obras. Eu recebi aqui um vereador de Ibiúna, acompanhado por lideranças locais, que disseram com todas as letras que está tudo parado. Então agora eu vou fazer um outro requerimento de informações para saber o que é que foi pago já com relação ao previsto para esta obra. Porque o que tem me incomodado nessa temática é o seguinte: em regra funciona da seguinte forma: é feita uma licitação, ganha a proposta mais barata, ou seja, mais em conta, né, que é natural. Depois demora-se, por alguma razão. Aqui eles estão dizendo que é a pandemia, eles estão dizendo que foi a desapropriação. Por força da demora, o preço que ganhou fica defasado. Aí é necessário fazer uma recomposição, um reequilíbrio econômico. Quando faz esse reequilíbrio, as concorrentes que perderam lá no início do processo dizem assim: poxa, eu fiquei prejudicado, porque se eu soubesse que o preço final seria esse, eu já teria feito uma oferta, eu teria ganhado. Não sei se os senhores estão acompanhando. Ganho o menor preço, só que depois se arruma uma justificativa para elevar o preço, mediante aditivos. Aí os concorrentes que perderam dizem assim: não, mas se era esse o valor, eu teria que ter ganhado. Aí embargam ou impugnam a obra. Se isso acontecesse numa única cidade, numa única rodovia, numa única localidade, seria admissível. Entretanto, senhores, praticamente todas as licitações do Estado passam por isso. E o que eu venho recebendo é e-mails de cidadãos aqui do estado de São Paulo dizendo: doutora, estão trocando o asfalto bom aqui na porta da minha casa, na porta do meu trabalho ou na estrada perto aqui da minha cidade.
colocam a placa que estão fazendo uma obra e estão trocando asfalto bom. Tem gente que diz que estão passando asfalto em cima de asfalto. E as obras que são necessárias, e esta casa, contra o meu voto, liberou 4 bilhões a mais nesse ano, as obras que são necessárias não estão acontecendo. Então, o que a gente quer saber é como pode, no estado mais rico da federação, um governo que deve contar com assistência técnica, com assessoria, sempre cometer o mesmo erro. Sempre tem equívoco na hora de escolher a licitante. Nunca se faz uma análise das dificuldades e dos aumentos que acontecerão no meio do caminho. Sempre as obras são embargadas. Não tem uma equipe de procuradores, de advogados para orientar. Então eu peço, senhor presidente, que encaminhe essa minha manifestação ao DER num primeiro momento. Se o DER não for competente, para quem seja, porque eu quero saber quanto já se gastou nesta obra da SP 250. Porque chegar em Imbiúna continua sendo perigoso e a resposta que me foi dada não traz de maneira precisa o dinheiro que já foi despendido. Só diz que tudo ficou obsoleto. Ou seja, tudo que já foi gasto foi perdido. É necessário cobrar esse tipo de informação. E é necessário que as respostas aos requerimentos que nós formulamos sejam claras, objetivas e completas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.